A mensagem do primeiro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. A profecia da mensagem do primeiro anjo, apresentada em Apocalipse 14, teve o seu cumprimento no movimento do Advento de 1840 a 1844. Na Europa e na América, homens de fé e de oração ficaram profundamente entusiasmados quando a sua atenção foi chamada para as profecias, e ao examinarem o registro inspirado, viram evidências convincentes de que o fim de todas as coisas estava muito próximo. O Espírito da Profecia, volume 4, página 222. A Guilherme Miller e aos seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América do Norte. Este país tornou-se no centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e dos seus companheiros foram levados até países distantes. Em todo o mundo, onde quer que tivessem penetrado missionários, para lá se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda a parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. O testemunho das profecias, que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844, apoderou-se profundamente do espírito do povo. À medida que a mensagem ia de um estado para outro, despertava-se por toda a parte um grande interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos estavam corretos e, sacrificando o orgulho das suas opiniões, recebiam a verdade alegremente. Alguns pastores puseram de lado as suas ideias e os seus sentimentos sectários, renunciando aos seus salários e às suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, poucos pastores que aceitaram esta mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte a leigos humildes. Lavradores deixavam os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Mesmo assim, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia e de um mundo cheio de maldade pesava na alma dos verdadeiros vigias, e eles suportavam voluntariamente as fadigas, as privações e o sofrimento, para poderem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás se opusesse, prosseguia firmemente, sendo a verdade do advento aceite por muitos milhares de pessoas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Por toda a parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Tal como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado na raiz da árvore, e insistiam com todos para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Os seus fervorosos apelos estavam em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos populares. E, onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Os que professavam a religião eram despertados da sua falsa segurança. Viam a sua apostasia, o seu mundanismo e a sua incredulidade, bem como o seu orgulho e egoísmo. Muitos procuravam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu as afeições que durante tanto tempo tinham estado ligadas às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles, e com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7.
Pecadores, chorando, perguntavam: o que devo fazer para me salvar? Aqueles cuja vida tinha sido de desonestidade estavam ansiosos por fazer a devida restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo ansiavam ver outros participarem desta bênção. O coração dos pais convertia-se aos filhos, e o dos filhos aos pais. As barreiras do orgulho e da reserva foram varridas. Fizeram-se confissões sinceras, e os membros da família trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que estavam mais perto. Frequentemente ouvia-se uma voz de fervorosa intercessão. Por toda a parte havia almas profundamente angustiadas, lutando com Deus. Muitos passavam toda a noite em oração para obter a certeza de que os seus pecados estavam perdoados, ou pela conversão dos parentes ou vizinhos. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, entre todas as classes, desde o pastor no púlpito até ao mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias, hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões. Fazendo pouco de vocês, eles dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram, e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Muitos que diziam amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Apenas faziam objeções ao tempo definido. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Os que aguardavam o Senhor apresentavam uma explicação clara e harmoniosa desta passagem, e o uso errado que os seus opositores faziam dela foi claramente demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de ele se ter afastado do templo pela última vez. Os discípulos tinham feito a pergunta: qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deu-lhe sinais e disse: quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo já está próximo. Mateus capítulo 24, versículos 13 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Embora ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e exige-se que saibamos isto. Além disso, é-nos ensinado que desprezar a advertência, ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi para os que viveram no tempo de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, que põe em contraste o servo fiel com o infiel, e sentencia o que disse para consigo: o meu patrão ainda se demora, mostra sob que luz Cristo olhará, e recompensará os que encontrar a vigiar e a pregar a sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus capítulo 24, versículos 42 e 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versículo 3.